Oi, queridos, tudo bem? Bom, já passamos pelos triângulos e agora a gente vai ver os quadriláteros, tá? Eu já postei ali todo o material para vocês, inclusive a orientação da atividade, mas vou dar mais uma explicada aqui, né? Então, assim, a gente passou então das figuras geométricas de 3 lados para as figuras geométricas de 4 lados, tá? Então, a gente tem dentro dos quadriláteros os paralelogramos e os trapézios. Qual é a diferença entre eles, tá? Nos paralelogramos, a gente tem linhas paralelas, ó. Essa linha é paralela a esta linha é paralela a esta, né? Então, todos têm. Esta linha é paralela a esta é paralela a esta. Então, a gente tem sempre linhas paralelas, né? Que tem a mesma distância entre elas, tá? Então, aqui são os paralelogramos. Aqui são os trapézios. Os trapézios, a gente vai ter linhas concorrentes. Nesses 3 primeiros, a gente até tem, ó, bases paralelas, mas os lados, eles são concorrentes, ó, né? Vejam, ó, se eu prolongar, né? Eles têm distâncias diferentes entre si, tanto que a gente tem base menor e base maior, tá? E o trapezoide, que é essa figura quadrilátera qualquer. Então, a gente trabalha esses 2 grupos. O que eu quero lembrar para vocês é que os quadriláteros não são figuras estáveis, tá? Eles deformam. Então, para vocês terem uma noção, o quadrado aqui deformado é um losango, é como se eu apertasse ele, né? E ele deformasse. Da mesma forma, o paralelogramo é a forma deformada do retângulo. Então, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha estruturas quadradas, né, ou retangulares, porque elas podem deformar. Eu acho que eu já tinha dado um exemplo para vocês, né, no outro exercício, mas a gente precisa triangular. Então, normalmente, assim, quando a gente trabalha telhados, a gente trabalha uma estrutura que a gente sabe que pode sofrer uma deformação, a gente acaba sempre triangulando, tá? A gente acaba sempre trabalhando algo que a gente não tinha trabalhado ainda, que são as diagonais. Então, em alguns momentos aqui, a gente vai trabalhar as diagonais, porque elas são bem importantes, tá bom, gente? Então, assim, eu quero que vocês montem esses quadriláteros a partir do conhecimento e dos exercícios que vocês fizeram de triângulos, né? Olha só, são 2 triângulos, são 2 triângulos, certo? Ó, são 4 triângulos ou 2 triângulos. Então, eu quero que vocês comecem a pensar, né, em triangulação, tá? Vocês vão ter, então, a folhinha toda dividida. E aqui eu coloquei para vocês a orientação. Bom, o que eu vou dizer para vocês? No quadrado, vocês vão trabalhar só esquadro, não precisa trabalhar compasso, tá? Porque vocês sabem o ângulo, ó. Tem um ângulo de 45 graus, então eu sei que aqui tem 90, aqui tem 45 e lá vai ser 45 também, né? Então, eu consigo montar isso com o esquadro. Sei que este valor aqui é 5, né? Então, é só 45 graus, mede 5 centímetros e fecha, né? Então, quadrado, eu não preciso trabalhar com compasso. Os outros todos, vocês vão ter que trabalhar compasso, porque vocês não têm todos os ângulos. Lembram quando vocês trabalharam lá com o triângulo e não tinha o valor dos ângulos? Só o tamanho dos lados? É o que vai acontecer aqui, ó. Por exemplo, aqui neste, eu sei que a altura é 3 e a diagonal mede 7. Então, eu desenho uma base, meço aqui uma altura, né? Tanto em cima quanto embaixo, tanto faz, e estabeleço os 7 centímetros da diagonal no compasso, tá? Então, assim, tanto faz começar ele de cabeça para baixo, de cabeça para cima, vocês vão ter o mesmo, né? Tanto faz eu fazer isso, ou eu fazer isso, tá? Vai dar na mesma coisa. Então, assim, a ideia aqui é que vocês consigam usar o compasso
para montar os exercícios, certo? É um exercício que vai quebrar um pouquinho a cabeça de vocês, que vai fazer com que vocês tenham que pensar, e a ideia é essa. Eu quero que vocês mexam com esse conhecimento, tá bem? Então, assim, elemento obrigatório aí, daqui para baixo, compasso. Eu coloco depois para vocês, se houverem muitas dúvidas e tal, eu coloco o exercício pronto. Mas antes de colocar o exercício pronto, seria igual ao presencial, eu faria a mesma coisa com vocês, né? Vocês iriam querer quebrar o meu pescoço, mas isso é normal na minha aula. Eu quero que vocês pensem. Eu quero alunos pensantes. Vocês têm um problema para resolver aqui, né? Tô dando para vocês aqui 8 problemas, tá? E eu quero que vocês resolvam. Então, assim, é um desafio. Eu quero que vocês montem esses quadriláteros usando o compasso, né? E o conhecimento de triângulo que vocês já fizeram, que foi muito bom. Estavam muito bons os exercícios, alguma coisinha ali, mas estavam ótimos, tá? Então, assim, desafiem-se, né? Foquem e tentem resolver esse problema. É isso que a gente faz na nossa profissão, tá bom? E aí, qualquer coisa, quando eu for fazer as correções na semana que vem, eu vou ver como é que tá o andamento aí, daí a gente tira as dúvidas, tá? E eu coloco para vocês o resultado, se for preciso, tá bom, gente? Fiquem bem, tá?